Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rufus Press, o Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de uma autora que conseguiu na sua obra evocar duas possibilidades interessantes de narrativa que estavam, digamos assim, uma estava ali no calor, no seu momento de digamos, apogeu, mas ela aborda de uma forma bem interessante, porque ela recupera, ela recupera uma tradição um pouco menos evidente, embora pulsante também de um ponto de vista estrutural, menos evidente de um ponto de vista temático, e ela recupera essa tradição. A autora que eu estou mencionando é Patricia Highsmith, né, uma grande escritora do romance, da narrativa contemporânea. Ela ficou mais conhecida por criações de narrativa policial, mas ela é uma escritora extremamente versátil, como a gente vai ver aqui. E chegou a ter seus livros que não são investigativos, são livros de crime, isso sim, mas não tem muita coisa de investigação. Como esses livros foram adaptados por grandes diretores de cinema, né? Alfred Hitchcock, René Clément, Wim Wenders. Isso quando existia cinema, né? Quando o cinema não era basicamente uma espécie de catarse com pessoas fantasiadas, né? De super-heróis. Mas hoje ela, por conta dessa mudança da função social do cinema, hoje tem esse aspecto catártico relacionado com pessoas fantasiadas de super-herói, ela já não tem tanta adaptação assim. A última acho que faz uns 10 anos, né? Mas eu sempre tento assistir as adaptações, né? Algumas são bem ruins, mas mesmo as ruins, a história é muito boa, então é interessante ter uma abordagem diferente. Ela é mais conhecida pela Ripley, né? Replayada, alguma coisa assim, que eu vou um dia tratar num outro vídeo, né? Que é a série de narrativas em torno de um escroque, de um canalha, né, do mundo das artes chamado Ripley. Mas aqui eu vou falar de outra obra dela, na verdade de duas obras, que é o Catástrofes Nem Tanto Naturais, e o primeiro, que é uma coletânea de contos, e a primeira coletânea de contos dela chamada 11, né, 11, em espanhol 11. O Catástrofes Nem Tanto Naturais, o título original muito interessante, que infelizmente não foi preservado, é Tales of Natural and Unnatural Catastrophes. Pois bem, antes de falar desses livros, eu tenho que falar digamos assim, das recuperações, da estrutura que ela constrói narrativa, que, como eu disse, se baseia numa recuperação e numa apropriação de um material que em termos narrativos era bastante popular na época que ela escreveu esses livros, né? O Eleven dos anos 50 e o Tales of de 87, né? Inclusive é bem recente, a tradução é de 89, lançamento da Companhia das Letras, a Companhia da época, né? Não sei se foi relançado algum dia. Digamos assim, a temática e a estrutura, de um modo geral, a Patricia Highsmith, ela utilizou, né, ou ela se influenciou por um estilo muito peculiar, bastante utilizado pelos decadentistas, nem sempre com esse nome, né, às vezes mudava, como a gente vai ver, que é o conto cruel. Conto cruel, aparentemente, é uma invenção do Villiers de L'Isle-Adam, tem uma coletânea que chama-se Contos Cruéis, mas não, na verdade era uma abordagem geral desenvolvida pelos decadentistas a partir de alguns pressupostos que eles acharam interessante dos naturalistas. Como eu disse, o nome às vezes variava, às vezes era assim, contos, né? Como no caso, por exemplo, dos ingleses, Stenbock, né? O Léon Blois chamaria esse tipo de conto de histórias desagradáveis, né? Histoire désobligeant, e teria também em formato novela, como os contos, o Jardim dos Suplícios do Octave Mirbeau, que já tratamos aqui no canal. Mas do que seria basicamente um conto cruel? Um conto cruel, ele é, na verdade, uma inversão, né,
da narrativa fantástica tradicional. Enquanto a narrativa fantástica tradicional aborda tabus por uma perspectiva oblíqua, não é? Então você transforma certas obsessões como a necrofilia num monstro, como o vampiro. Você transforma, por exemplo, as questões relacionadas ao universo infantil, abuso, pedofilia e tudo mais, em temáticas de casa mal assombrada, né, por exemplo. Então existe essa conversão na narrativa fantástica para tentar lidar com o tabu, com isso do fantástico do século XIX, fantástico vitoriano, aquele fantástico clássico. Com o tempo, óbvio, as narrativas de pulp, de terror, eles vão abordar os tabus, em grande parte por influência dos decadentistas, que abriram o caminho, meteram o pé na porta, né? Então, um dos grandes exemplos de um conto cruel é Os Convidados das Últimas Festas, do Villiers de l'Isle Adam, que trata da execução capital, especialmente da guilhotina. Mas ele não trata de uma forma, sei lá, pontual, de uma forma até mesmo, que até uma abordagem parecida, né, de uma forma filosófica como Joseph de Maistre, como justificativa. Ele aborda de uma forma quase sensual. E esse é o ponto. Quer dizer, a execução pública ela tem um aspecto sensual. E isso que é o que o Villiers de l'Isle Adam vai mais ou menos destacando ao longo da narrativa. Mas é importante sublinhar que o conto cruel, a história desagradável, né? Ou, por exemplo, no caso que eu mencionei do Stenbock, da tradução, né, que já foi publicada aqui pela Rafos, né, O Verme da Sorte, você tem a questão ali muito oblíqua, né? Uma questão relacionada ao jovem, ao amor entre jovens, ao abuso, não é, infantil, mas ao mesmo tempo que é explícito isso e tem uma grande carga de ironia nessas abordagens, ela não é, e aí que está o grande destaque da coisa toda, não existe uma gratuidade nessa violência, nessa crueldade. A crueldade ela serve a uma espécie de retrato geral da sociedade e do indivíduo, não é? E aí sim são procedimentos do naturalismo, especialmente do romance experimental, que os decadentistas foram incorporando, ainda quando nem se chamava ainda romance experimental, né? Mas eram já experimentos realistas e naturalistas que os decadentistas foram incorporando numa transformação mais complexa. É desnecessário dizer que essa ideia de crueldade gerou muita, digamos assim, influência posterior no teatro do Artaud, nas narrativas do Nouveau Roman, né? Vou um dia falar do impacto gigantesco que o decadentismo teve na literatura ocidental do século XX, e oriental, aliás, mas que é colocado em segundo plano, né? Em geral, nas análises, o decadentismo ele vigora como uma corrente esteticista de arte pela arte, esdrúxula e digamos assim, menor. Um ledo engano. Esse tipo de análise, aliás, é muito comum na academia brasileira. Não é? Mas, enfim, a Patricia Highsmith, então, recupera essa tradição. Ela utiliza o esquema da ironia, o esquema da crueldade. A crueldade decadentista faz com que tanto o protagonista quanto o próprio narrador, todos que observam a trama, eles de certa forma estão implicados nela, ou eles retiram gozo dela. Então não existe uma, digamos assim, a possibilidade do narrador, da identificação com o narrador, né, do leitor ou dos personagens, se dá sem o reconhecimento de que esse personagem tem algum tipo de desvio de filia ou de crueldade pura e simples, né? E a Patricia Highsmith faz exatamente isso. Não existe possibilidade de você perceber os personagens dessas narrativas dessas duas coletâneas de conto, sem ser através do crime, da destruição e da morte. A segunda tendência é uma muito interessante, como eu falei, vigorava na época em que ela escreveu essas duas coletâneas de conto, que é justamente a percepção do fim do mundo, fim da verdade da espécie humana em forma narrativa. A Mount Abraxas, uma editora que eu falo direto aqui, do Dan Guetto, o Dan Guetto, na verdade, o editor ele costuma colocar no final, na quarta capa
de alguns dos livros dessas séries, das séries mais recentes, um dístico em inglês que é o seguinte: Feels like end of times, isn't it? Né? Que seria a tradução mais ou menos, parece o fim dos tempos, não? E mais ou menos essa ironia com pandemia, agora com guerra, ela carrega aspectos interessantes, porque é justamente a mudança da ideia do fim dos tempos que marcou uma percepção nova do apocalipse no século XIX, que é justamente o fim da espécie humana, da cultura humana. Isso começou já no início do século XIX com Mary Shelley e a coisa foi só crescendo ao longo do século XIX. Chegou a poesia, né, com Walt Whitman, e no fim do século XIX com as narrativas especulativas, especialmente do Wells, mas até mesmo com Júlio Verne, né, Osni Ainé, existe essa percepção constante da possibilidade da extinção humana e do que aconteceria com o planeta. A extinção humana também acelerou as reflexões em torno da extinção de todo o universo. Não é? Essas especulações que hoje giram em torno da entropia, do que vai acontecer quando a última estrela apagar, né? E é interessante que um filósofo, na verdade um militante político, né, de grande relevo nesse sentido, que é o Blanqui, o Auguste Blanqui, ele tem justamente propalado a ideia do eterno retorno em termos de o universo se recompor e, de certa forma, tudo voltar a ser, não exatamente o que era, mas voltar a ser novamente, né? Então, assim como o universo teria uma estrutura cíclica, o que é até, digamos assim, factível, mesmo na perspectiva atual da física, a própria história, né, por conta dessas repetições, que acho que para eles seriam menores, né, a reconstrução, destruição e reconstrução do universo duraria uma quantidade infindável de tempo, né? Mas para ele acho que seria um pouco menor isso, mas voltaria de certa forma, as coisas voltariam, a prisão onde ele estava escrevendo esse livro voltaria a ser de novo, ele estaria escrevendo novamente. Então essas ideias muito ricas, de vários pontos de vista filosóficos, narrativos, até mesmo especulativos, até mesmo científicos, surgiram nesse período, que é justamente no século XIX a transição da ideia bíblica e religiosa de um fim dos tempos, né, um apocalipse como um julgamento, um reinício, né, de uma não história, porque as pessoas não, enfim, seriam imortais ou viveriam numa comunidade perpétua, para uma ideia de extinção humana e talvez extinção do próprio universo. Então a Patricia Highsmith, especialmente no Catástrofes, mas em alguns contos do Eleven, porque isso vai se tornar uma preocupação constante dela, ela recupera essas ideias, né? No Catástrofes Nem Tanto Naturais, todos os contos giram em torno, como o nome diz, de catástrofes, mas essas catástrofes elas vão crescendo. E isso é interessante, a estrutura, porque os primeiros contos eles são relacionados a aspectos pontuais da catástrofe. Então o cemitério misterioso das pessoas que morreram contaminadas, né, por câncer, digamos assim, de uma origem radioativa, e Moby Dick 2, a baleia míssil, que seria uma... eu acho que ela já tinha trabalhado ou trabalharia com esse aspecto no livro das crueldades para os que gostam de animais, né, o Beast Book, em que ela trabalha essa vingança da natureza no ser humano. E aqui a gente já tem um conto que é uma obra-prima, né? O Moby Dick 2 é uma baleia que ela é caçada pelos usual suspects, né? Japão, Noruega, Rússia, né? Que caçam baleia para vender a carne. E também pelos habitantes dos mares do sul e tudo mais. Ela é caçada e para escapar, o que acontece? Enrosca nas barbatanas dela, ideias, digamos assim, o aspecto visionário é forte na Highsmith, só que é um aspecto visionário submetido não a um regime realista, mas a um regime da crueldade, né? Então a baleia se enrosca numa rede de minas, e ela passa a carregar minas subaquáticas nas barbatanas
Por isso chama baleia míssil. Então ela consegue afundar mesmo barcos que não são de madeira, barcos de metal, os baleiros modernos, porque ela entra embaixo do casco e a mina explode. E como a baleia, evidentemente, é um mamífero com um cérebro consideravelmente grande, ela entende que entrando embaixo do barco ela pode perder um pouco do peso que ela carrega dessas minas e ainda fazer o barco adernar, né? Então, um conto genial. Já a gente entra numa obra-prima e a partir de catástrofes aparentemente menores, políticas, como da Operação Bálsamo, a gente vai ter de um país fictício que ela chama de Nabute, que também é um conto absolutamente brilhante, embora seja um conto que tem um elemento, se não racista, um elemento imperialista, né, dessa visão da África, não deixa de ser também verídico essa, né, a abordagem que ela faz. E o piquenique na Casa Branca, que termina com um tiroteio, né? Ela vai então passando por catástrofes locais, extinções em massa de pequenos grupos humanos, de certa forma quase justificadas, especialmente no caso da baleia míssil, né? Aí eu recupero aquela ideia da crueldade, né? Essa ironia do conto cruel. Quando ela chega no último conto, que é o presidente Buck Jones incita ao patriotismo, que é a história justamente de um presidente americano que acaba imbecil, né? Antecipando um pouco esses populistas atuais que ficam brincando de guerra quente ou guerra fria, né? E que temos aí espalhados pelo mundo, prontos a iniciar um apocalipse definitivo que vai resultar na extinção da espécie, ou pelo menos na destruição em grande escala dessa espécie. E esse indivíduo então inicia uma guerra atômica e cheio de chicana e tal para tentar iniciar a guerra atômica. Ele consegue e ele morre entre os refugiados, né, que tentam escapar desesperadamente ali, de uma forma, aliás, medonha, horrível, que eu nem vou descrever, porque não quero estragar a graça, né, que a morte do presidente é um dos momentos mais catárticos de todo o livro, junto com o afundamento dos baleeiros no conto da baleia, né? Então, no Once, os contos não são tão apocalípticos, eles trabalham mais o aspecto quase cotidiano, quase caseiro da violência, mas é interessante porque o que a Highsmith percebe é que existe uma introdução da violência e da maldade, digamos assim, desse aspecto de extinção da humanidade a partir até da própria dignidade, a partir da percepção do humano, né, no cotidiano. Ela vai recuperar isso num livro chamado O Livro dos Contos Misóginos, né, mas ela faz isso muito bem no Eleven, em pelo menos 2 contos. Um dos contos, o Eleven, aliás, tem introdução de Graham Greene, que era um apreciador da escritora, que é O Observador de Caracóis, que é um conto espetacular. Assim, a crueldade desse conto né, que é a ideia do indivíduo que coleciona caracóis. Ele é obcecado, né, pela maneira como o caracol se reproduz. O caracol aí, pensando aquele grande, com casco, né, e tudo mais. E esse livro, aliás, é fascinado. Tem uma outra narrativa de uma ilha de caracóis gigantes, né? Ela é um pouco fascinada pelo caracol, a Patricia Highsmith. E a Tartaruga de Água Doce, né, que fala sobre a maneira como você cozinha, né, esse animal para ser consumido, mais ou menos igual, acho que a lagosta, né, que você cozinha o animal vivo. E, enfim, essa crueldade observada, né, no caso por uma criança, como isso é intolerável, né? Quer dizer, existe um nível de crueldade em todas as relações humanas que já configuram a nossa extinção antes dela chegar. Porque quando essa extinção chegar, a percepção dela vai ser quase uma ironia, do tipo, nossa, mas como isso demorou, né? Como nós conseguimos ainda durar tanto tempo. Então é isso, né? Deixo aqui essa indicação desses 2 livros espetaculares dessa escritora, que tem que ser recuperada,
mesmo que não tenham tantos mais, né, tantos filmes baseados na obra dela como existe uma época, e nem da qualidade de um Strangers on a Train, do Hitchcock. Mas vale muito a pena a leitura, especialmente dos contos dela, especialmente desses contos de intensidade apocalíptica. Embora haja romances também brilhantes, pretendo trazer mais alguns romances o próprio Strangers on a Train, que acho que foi traduzido como Estranhos no Trem ou coisa assim, que virou o filme de Hitchcock. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.